ao câncer de cuidados paliativos e atualmente um projeto de mestrado pelo Federal. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é muito importante, tá? Antes da gente iniciar, eu vou fazer uma breve pergunta a vocês. Quem de vocês aqui já ouviu falar no ICIA, no Instituto do Câncer Infantil do Agreste? Show de bola. Por que eu faço essa pergunta? Porque alguns municípios que a gente participa, que a gente frequenta, quando a gente pergunta, boa parte do auditório que está ali, às vezes nunca ouviu falar no ICIA. Então, mais adiante, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é esse nosso projeto. Tá? E aí, eu vou começar com uma pergunta nesse momento. Quando a gente fala sobre câncer infanto-juvenil, é um tema que ainda é um pouco discutido, muitas pessoas têm medo de abordar sobre o tema. E eu perguntar a vocês, quando a gente recebe, quando o paciente recebe esse diagnóstico, de uma criança, de um adolescente com câncer, isso é uma sentença de morte? Não. Para muitas então a gente tem muito isso enraizado dessa cultura, Algumas pessoas, a gente lida com o interior, a maioria das pessoas, elas têm o próprio tabu em falar a palavra câncer, assim, aquela pessoa está com aquela doença feia, aquela pessoa está com CA, mas não tem aí não se sente confortável em falar a palavra. Então, o que acontece? Hoje, o diagnóstico precoce, que é o que a gente um lema importante, ele ajuda nessa questão. Então, hoje, quando a gente recebe o diagnóstico do câncer, gente, eu sei que todo mundo acabou de comer agora, mas se a gente puder colaborar com silêncio, fica melhor, daí todo mundo consegue escutar, porque às vezes até com o microfone fica ruim, Isso, então vamos tentar ajudar para ser um momento bem tranquilo, Então, retornando, aqui, quando a gente fala, do diagnóstico, principalmente de criança e adolescente, é algo que a gente precisa trabalhar muito, Então, hoje em dia, não é para ser uma sentença de morte, porque hoje nós temos o acesso a tratamentos que estão cada vez mais avançados. E qual é a diferença? Vai ser esse diagnóstico. Então, hoje, nossas crianças que recebem esse diagnóstico, crianças e adolescentes, não é para a gente mais tratar como uma sentença de morte. Se a gente pensar há 20 anos atrás, 10 anos atrás, realmente a gente não tinha tanto aparato como eu tenho hoje para lidar, para proporcionar esse tratamento para essa criança. Então, receber um diagnóstico de câncer infantil não é para a gente lidar como se fosse uma sentença de morte. Tá? Então, o câncer é a segunda maior causa de óbito dentro dessa faixa etária. Quando a gente avalia aí a faixa etária de 1 até 19 anos, é o segundo fator que mais leva essa faixa etária ao óbito. A primeira causa seriam as causas externas, violências, acidentes. O terceiro são as doenças do sistema nervoso central. E, em segundo lugar, a gente tem aí as doenças oncológicas. Então, a gente tem um número muito grande, a gente tem um número muito alto ainda de crianças que vão a óbito em decorrência das suas tumorações. Aqui é um panorama do INCA. O INCA ele lança a cada 3 anos, ele vai dar esse panorama. Quais são os números novos de casos que são esperados para aquele triênio. Então, de 2023 para 2025, espera-se que no Brasil nós tenhamos aí mais de 7 mil novos casos diagnosticados de câncer nessa faixa etária. Quando a gente traz para a nossa região aqui em Pernambuco, eu vou ter aí 410 novos casos dentro dessa faixa etária. É um número muito alto por ano para a gente estar recebendo, para a gente estar diagnosticando. E por que a gente precisa, então, aí falar sobre o câncer infanto-juvenil? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que ela diz o seguinte: quanto mais a gente falar do câncer, menor ele fica. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais eu aumento as minhas armas ali, a minha munição contra aquele determinado tema, eu consigo trabalhar mais rápido, diagnosticar de maneira mais rápida. Mas se eu não falo, se eu não busco conhecimento, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir diagnosticar, e aquela criança ela vai perder as suas chances. Quando a gente fala do câncer infanto-juvenil, a gente trava uma luta muito grande com o tempo. Tempo para a gente é ouro. Então, um dia, uma semana, um mês que aquela criança passa sem iniciar o tratamento, isso vai implicar no prognóstico dela, no resultado final desse tratamento. Tá? Aqui é um parâmetro do INCA também, onde ele vai trazer a relação dos 10
da população adulta, feminina e masculina. Na população masculina, o principal tipo de tumoração, câncer de próstata, e para as mulheres, o câncer de mama, isso não é novidade, todo mundo já conhece. Qual é a diferença aí, quando a gente fala do câncer na população adulta e na população infantil? Existe uma coisa que a gente chama de fatores de prevenção. Todo mundo já deve ter ouvido falar. A maioria de vocês aqui são profissionais de saúde, não é isso? Tem enfermeiro, quem foi enfermeiro? Levanta a mão. Tem médico, tem ACS, tem dentista, técnico de enfermagem. Então, todo mundo vai entender a minha linguagem. Então, quando a gente fala sobre os cânceres na população adulta, a gente trabalha com a prevenção. Não é isso? Olha, dependendo dos nossos hábitos alimentares, sedentarismo, uso de bebida alcoólica, uso de cigarro. Então, são fatores que vão fazer com que você tenha ali um fator maior de desenvolver essas tumorações. Isso daí a gente trabalha o quê? Evitar, diminuir esses fatores para assim diminuir esse risco de desenvolvimento do câncer.